Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como nós não podemos estar nas nossas aulas presenciais, vamos hoje fazer uma videoaula aqui falando um pouquinho sobre o tema hidrosfera. Bom, o que significa hidrosfera? Hidrosfera é uma palavra que vem da junção de duas palavras, a palavra hidro e a palavra esfera. A palavra hidro tem o seu significado como água e a palavra esfera vem da palavra, o significado dela é redondo, uma coisa circular. E do que estamos falando então? Do nosso planeta, o planeta Terra. Bom, então hidrosfera se refere a toda a porção de água que existe no planeta Terra. Ou podemos dizer ainda que é toda a água que existe no nosso planeta. Bom, e será que temos pouca água ou será que temos muita água? Bom, se nós olharmos para o globo, vamos ver mais partes com água do que de continentes. Se vocês olharem a imagem que está aí, vocês estão vendo que grande parte é água. Na verdade, 75% da superfície da Terra é água e apenas 25% é terra. Poxa vida, então nosso planeta poderia chamar planeta água, né? Sim, se formos analisar pela quantidade de água na superfície, sim. E o que vem a ser a superfície? Bom, vamos pensar numa laranja. A laranja tem a sua casca, não tem? Então seria como se fosse a casca da Terra, só a superfície. Não significa que nós temos mais água no planeta, mas enquanto superfície, sim, temos 75%. Alguns vídeos, alguns lugares que vocês vão ler por aí vai dizer 71, 72, 73, porque é um cálculo estimado entre 71 a 75% realizado aí pelos cientistas. Bom, vamos estudar então um pouquinho sobre essa nossa hidrosfera. E a primeira pergunta que eu faria para vocês seria: como nós utilizamos esse bem tão precioso que é a água, né? E primeiro, e segundo, aliás, o que seria a água potável e se existe água potável para todas as pessoas? Isso é uma pergunta que fica aqui para vocês. O que é água potável? Água potável é aquela água que é tratada ou simplesmente que tem uma qualidade suficiente para que as pessoas possam consumir, possam beber e também ali preparar os seus alimentos. Isso é água potável. Necessariamente ela tem que ser tratada? Não. Por exemplo, eu fui na Serra da Cantareira, numa região muito alta, lá tinha uma fonte de água, essa fonte de água, apesar de não ter um tratamento de água ali, era uma água muito limpa, sem nenhum contaminante que você poderia beber, então ela é considerada também uma água potável. Mas voltando a dizer, será que no nosso país e será que no mundo todas as pessoas têm acesso à água potável? Poxa, nós temos 75% de água, não tem? Mas essa água está disponível? Bom, vamos primeiro entender para que serve a nossa água. Para muitas coisas. Para nós bebermos, para nos higienizarmos, tomar banho, escovar os dentes, produzir os alimentos. Também serve para a agropecuária, no consumo dos animais, na agricultura, na irrigação das plantas e para deixar o solo ali em condições de gerar produtos e deixar o solo fértil, né? Nas indústrias, na produção dos mais variados elementos, na produção de energia elétrica, na limpeza das coisas, nos esportes e no socorro. A lista seria imensa, mas eu dei alguns exemplos dos principais tipos de utilização da nossa água. Bom, nessa imagem nós podemos ver algumas delas, né? O garotinho tomando banho, bebendo água, a garotinha usando para cozinhar, os bombeiros apagando incêndio, o animal indo lá pegar o seu alimento dentro da água, um garotinho ali na natação e a lâmpadazinha simbolizando a produção de energia elétrica. Mas a pergunta que eu faço novamente é: existe água potável para todos? Com certeza você já viu um caminhão passando dizendo água potável. Bom, na natureza, como nós encontramos a água? Nós podemos encontrar a água em três estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso. E quando eu pergunto para os estudantes qual a diferença, a maioria deles fala: sólido é gelo, professor, líquido é o que sai da torneira e gasoso é o vapor. Está certo? Está correto. Mas qual a explicação que existe para que essa água esteja nos três estados físicos? A resposta está no quadradinho aqui em cima. Vocês podem olhar que no primeiro quadrado as moléculas de água estão todas juntas. Significa que elas têm grande força de coesão e elas estão agrupadas. Isso acontece quando ela está numa baixa temperatura. Já no líquido vocês podem ver que as moléculas estão um pouco mais separadas. Isso acontece porque agora elas já não têm tanta força de coesão.
E quando vocês olham o terceiro quadrinho, vocês verem as moléculas bem distantes uma das outras. Isso significa que agora elas não têm força de coesão e elas começam a se separar. Mas quem são essas moléculas? As moléculas de água são formadas por átomos, que é o elemento químico que forma a água. No caso, o hidrogênio e o oxigênio. Como são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, nós dizemos então que a química, a fórmula química ou a molécula de água é formada por H2O e por isso leva esse nome de H2O. Mas isso com certeza, assim que retornarmos, vamos ter uma aula sobre isso e até realizar uma dinâmica para entender por que as moléculas se juntam ou se separam. Vamos ver então como que a gente pode encontrar essa água nos três estados físicos na natureza. No estado sólido, a gente vai encontrar água no formato de gelo. Gelo onde, professor? Nos lugares onde está muito frio, onde o inverno é muito rigoroso e os lagos, os rios chegam a congelar. Um outro exemplo que a gente pode ter são as geleiras, lugares onde as montanhas, tudo quase fica coberta do gelo. Então, se analisarmos, por exemplo, o Polo Norte e o Polo Sul, eles são gelo puro. E quando pedaços desses de gelo, grandes blocos de gelo caem no mar, então nós chamamos ele de iceberg, que são enormes blocos de gelo que ficam flutuando sobre o mar. Com certeza você já sabe da história do Titanic. Eu acredito que você sabe. Então, mas só para a gente relembrar, é um bloco de gelo que se despencou de uma geleira, caiu no mar, então por isso ele é de água doce no meio da água salgada. Mas depois ele vai se derretendo ali, vai se misturando. No estado líquido a gente encontra água onde? A gente encontra nas represas, no mar, nos rios, nas lagoas, na cachoeira. E tem uma água que nós não vemos, mas ela está presente, que é a água que está embaixo do solo, a água subterrânea, conhecida também como lençóis freáticos. E no estado gasoso? O estado gasoso é quando encontramos água no estado de vapor, formando as nuvens. Acontece pela própria transpiração e evaporação de onde tem água. Transpiração dos animais, evaporação de rios, de lagos, que vão subir a água em forma de vapor, formar nuvens e uma hora retornar para nós em formato de chuva. Mas a gente também já viu o vapor que sai ali da chaleira ou de um caneco que você coloca para esquentar, ou também quando você toma um banho e o vapor quente começa a molhar todo o banheiro, é água no estado gasoso. E também a gente se refere muitas vezes à umidade, quando o ar está muito seco, pouca molécula de água no ar, dizemos que ele está com baixa umidade. Bom, já que falamos um pouquinho de lençóis freáticos agora há pouco, vamos descrever um pouco melhor o que são os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos é uma camada de água que se forma embaixo do solo. Essa camada de água nada mais é do que a chuva que infiltra no meio da terra e vai formando então esses canais, esses lençóis de água que nós chamamos também de águas subterrâneas. É de lá, por exemplo, que o homem tira a água para o poço, por exemplo. Tanto o poço comum ou um poço artesiano. É que geralmente o poço comum vai buscar uma água subterrânea um pouco mais acessível, que não esteja tão profundo. Já um poço artesiano, ele busca água onde o volume de água do lençol freático é um pouco maior, então é uma perfuração um pouco mais profunda, geralmente desenvolvida por alguma indústria. Bom, é importante saber que então permeabilizar o solo, asfaltar, colocar piso em tudo, cimento em tudo, é ruim para o solo. Ruim para o solo porque ele deixa de absorver água. E essa água não vai para as fontes onde deveriam, que são as minas d'água, os rios, enfim. Isso diminui a concentração de água, indo parar em outros lugares, acabando se tornando uma água até poluída quando ela vai para esgotos ou coisas desse tipo. E o que deveríamos fazer então para preservar? Seria ter áreas de escoamento da água naturais o máximo possível. O lençol freático ele tem uma importância muito grande aí como nascente para rios, enfim, para manter vivo lagos e rios e coisas desse tipo. Nós, por exemplo, estamos em uma região de São Paulo que tem bastante lençol freático, principalmente nós que estamos numa área de mananciais. Se passarmos aqui perto do terminal Varginha, vamos ver o Portal das Águas. Significa que dali para frente nós estamos em uma região que tem muita água no solo.
Um pouquinho adiante, nós temos lá o bairro chamado Interlagos. Justamente tem esse nome porque ele está entre dois lagos gigantes, que são, na verdade, duas represas, a represa de Guarapiranga e a represa Billings do outro lado. Bom, por isso também que você pode perceber que na nossa região é muito comum as casas, guarda-roupa, armários mofarem com mais facilidade as coisas lá dentro, porque estamos numa região muito úmida, de bastante água no solo. E também as paredes da casa ter uma grande quantidade de umidade, por mais que a gente tome conta ali do alicerce e tente impermeabilizar tudo para ficar bonitinho. Falando um pouquinho ainda sobre água, ela também tem uma importância muito grande na produção de energia elétrica, principalmente aí no que nós, como fonte de matriz energética brasileira. Alguns países usam outras fontes, mas no nosso país a maior fonte de produção de energia vem de usinas hidrelétricas. No caso, vocês estão vendo a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, que fica na Bahia. Uma usina hidrelétrica nada mais é do que um reservatório de água, onde a água passa de uma região mais alta para uma parte mais baixa, por um ducto, e ali giram turbinas, gerando energia. Se a gente analisarmos aqui na região do Nordeste, no Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, existem muitas usinas eólicas, que são usinas que produzem energia elétrica através do vento, que vão girando aquelas turbinas e produzem energia. Também sabemos que se não houver chuva, o que pode acontecer? Não havendo chuva, você diminui a quantidade de água nesses reservatórios, fica mais difícil a produção de energia. Portanto, o homem muitas vezes tem que recorrer a outras fontes. Isso faz com que a energia elétrica, no nosso caso, fique mais cara e altere a bandeira. Então, você vai vendo a importância da água em outras áreas, sem ser somente aquela que a gente consome no nosso dia a dia. Essa distribuição de água, será que está igual no planeta? Será que todos os países têm água de forma igualitária? Lógico que não. Existe uma pesquisa que diz que os brasileiros é o país que mais gasta água no mundo. E aí nós temos uma charge aqui onde o brasileiro diz: puxa vida, como eu queria ser um desses brasileiros. Mas ele é um brasileiro. Só que esse brasileiro aqui, num solo seco e com um chapeuzinho aqui típico do Nordeste, ele está demonstrando o quê? Que mesmo estando no país onde tem uma maior abundância de água, não tem água. Por quê? Porque a chuva muitas vezes não chega em todos os lugares de uma forma igualitária e também via tratamento ou pelo governo, pelas políticas de distribuição de água, não são igualitárias. E olha só esse dado. Nós falamos de água doce. Nós temos 2,5% de toda a água do mundo como sendo água doce. Mas olha só que espantosos são esses números. De toda a água que existe no mundo, 5 países, detêm 43% de toda a água. Ou seja, Brasil com 13%, Rússia com 10%, Canadá, Estados Unidos e China com 6 ponto alguma coisa. São os países que junto têm quase metade da água de todo o planeta. Água doce. Então, olha só, por isso talvez nós, os brasileiros, somos o país que mais gasta água de forma incorreta, que desperdiça água. Talvez por ter uma água até mais barata que em muitos países também. Para vocês terem uma ideia, faz muito tempo, eu não sei dizer para vocês a data, mas eu lembro que uma pessoa que foi para a França, ela estava comparando que nós aqui no Brasil, pela mesma quantidade de água que nós usamos, eles pagam lá de 10 a 12 vezes mais. Então, por exemplo, se você paga aqui na sua conta, um exemplo, R$60, lá eles pagam mais ou menos R$600 pela mesma, o valor seria de R$600 pela mesma quantidade de água. Por quê? Porque nós temos uma água em maior abundância aqui. Mas, quando falta água, a gente vê como a desigualdade é grande, principalmente não só na questão de utilização dela, mas principalmente da agricultura, também da fome. Porque onde você não tem água, você não tem produção de alimento. E você não tendo produção de alimento, você vai ter fome naquela região. Então a gente vê algumas imagens muito tristes que acontecem não só fora do Brasil, mas também no Brasil. Muitas pessoas que
viveram em lugares de sertão no Nordeste, relatam de como a falta de água, como quando era pequeno, quando era criança, padecia de necessidade de água. Então nós vemos imagens que são muito tristes, né? Pessoas que perdem seus animais, que bebem água suja, crianças que morrem muito jovem, mortalidade infantil, porque bebe água contaminada, se contaminam com vermes dos mais variados e são acometidos de doenças muito graves. Ver essas imagens já nos chocam. Imagina passar por isso. Aí a coisa eu acho que fica muito mais complicada, que quem vive aqui numa região onde a gente tem uma água até com uma certa abundância não tem noção do que é passar por isso. Bom, esse número aqui eu quis trazer para vocês porque eu acho muito importante esses dados aqui. Imagine só no Brasil, onde nós temos a maior quantidade de água, e eu queria que vocês olhassem aqui para essa partezinha aqui, ó, norte. No norte, apesar de ter muitos rios e bastante água, só 57,49% das pessoas têm água potável, água tratada. Enquanto aqui no sudeste nós temos 91%, eles têm praticamente quase que a metade. Então, mesmo eles estando num lugar de bastante água, eles não têm água tratada. No Nordeste, 73%. Ou seja, de cada 10 pessoas no Nordeste, 3 ainda não têm acesso à água potável. Isso é muito, muito sério e muito grave. Mesmo nós estando num país com bastante quantidade de água, ainda temos a desigualdade na distribuição dessa água, mesmo ela não tendo uma condição de armazenamento por chuva, mas na distribuição de água que deveria ser um pouco mais igualitária para as pessoas. Bom, estamos encerrando, mas a gente precisa de ter uma coisa em mente, que para que as próximas gerações não tenham falta, a gente precisa preservar. Preservar para quê? Para não faltar. Não faltar para nós, não faltarmos para os nossos filhos, para os netos das gerações que virão. Se lá no passado os homens tivessem consciência disso, tivessem pensado melhor a estrutura de captação, distribuição, talvez hoje as pessoas passariam por menos perrengue, menos situações de dificuldades, principalmente no que se refere a essa distribuição de água e também do esgoto, do tratamento de esgoto, que é um assunto que vem aí na próxima aula, quando nós falarmos um pouco de saneamento básico. Mas ações como o banho, que pode ser um pouco mais rápido, uma limpeza no quintal, o próprio carro, e eu não estou dizendo que você não possa lavar, eu estou dizendo que quando você for fazer uso, não tiver jeito de lavar com sabedoria, usar com consciência daquilo que você está usando para poder não desperdiçar. Uma torneira aberta por alguns dias, pingando, ela pode causar um grande desperdício de água. Essa conscientização é necessária. Quando a gente aprende algo, quando a gente tem uma informação, a gente ali adquire conhecimento. Só que ter conhecimento e não fazer nada com ele não adianta absolutamente nada. É necessário que nós tenhamos conhecimento e a partir dele começamos a refletir sobre aquilo. E aí sim nós podemos adquirir e ter uma conscientização. Mas ainda se você tiver conhecimento e tiver a conscientização e não fazer nada com isso, ainda continua não valendo nada. Então é necessário, depois que conhecemos, nos conscientizamos, precisamos também ter atitudes. Quais atitudes? Em relação ao consumo, em relação a qualquer coisa quando a gente aprende. Bom, pessoal, falei bastante, cansei um pouquinho vocês aí, mas é assim, não estamos na sala de aula, temos que fazer aqui um jeitinho da matéria chegar até vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Nós vamos continuar debatendo sobre o assunto hidrosfera, talvez agora falando um pouquinho mais sobre saneamento básico, depois sobre água no nosso corpo, para nós encerrarmos esse assunto. Vai um tempinho, mas estamos aí seguindo firmes e fortes com essa intenção de aprendermos mesmo à distância. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.